A paz do Senhor Jesus, mais um dia que o Senhor tem nos dado, onde nós podemos compartilhar a palavra do Senhor, onde nós podemos tirar um tempo para aprendermos, para ouvirmos Jesus falar. E neste dia eu quero compartilhar com você a perseverança do milagre. Você necessita do milagre? E você crê que o seu milagre pode vir no dia de hoje? Ou que o seu milagre está chegando? Não desista, continue perseverando, continue na persistência, continue insistindo, porque vai acontecer. Deus tem milagre preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, mas você não pode desistir. A ordem é essa: persevere. E diante da luz da Bíblia, nós podemos ver aqui vários milagres que Jesus operou. Jesus, ele é o mesmo. Ele operou milagres aqui, aonde nós podemos compartilhar neste dia, mas o Senhor, ele continua operando milagres na minha vida e na tua vida. E eu posso te dizer que eu sou um milagre do Senhor. Eu fui uma mulher diagnosticada estéril, não ia poder ter filhos. O médico disse: não vai ter. E por 2 anos eu orei, eu chorei, tinha dias que eu tinha muita esperança, tinha dia que a minha esperança estava lá embaixo, tinha dias que eu estava bem, tinha dia que eu chorava, mas eu nunca desisti do meu milagre, eu queria gerar. Até que um dia o Senhor achou graça na minha vida, depois de 2 anos de constante oração, e Deus me abençoou com 2 filhos. Eles são gêmeos, né? São um casal. Olha como Deus é maravilhoso. Ele já me deu um casal, né? Um menino e uma menina, é o Mateus e a Caroline. Hoje eles têm 30 anos e, para a glória de Deus, eles são os meus milagres. Já vivi milagres de ter família restaurada, casamento restituído, já tive milagres de cura e o Senhor, ele continua fazendo milagres. Isso é para você saber que você também é um milagre de Deus e por isso você não deve desistir. E na palavra do Senhor nós podemos ver quantos milagres de exemplos para a nossa vida de pessoas que não desistiram. A Bíblia conta que certa vez a sogra de Pedro, ela estava ali extremamente doente, com uma febre muito alta. Jesus entra na casa, Jesus toca naquela mulher e aquela mulher é curada. Outra vez, Jesus se depara ao entrar numa cidade onde ali vem saindo um velório ou um enterro e Jesus vai entrando e as multidões elas se encontram e uma multidão levava tristeza e pranto e na outra tinha vida e alegria. E quando essas multidões se encontraram, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele toca naquele moço que estava morto. E ele ainda pergunta para aquela mãe: por que choras? Aleluia, né? Por que choras? O menino está vivo, glória a Deus, Jesus já havia ressuscitado, Jesus ressuscitou o filho daquela mulher, não precisava chorar mais. O milagre que Jesus continua fazendo. Se você tem chorado, vivido dias maus, hoje o Senhor diz assim: por que choras? Porque choras, eu tenho um consolo para a tua alma. Não desista, continue a caminhada, não desista, eu tenho vida para você. Certa vez, Jesus, ele se depara ali com uma multidão, não tinha como alimentar aquela multidão, mas alguém muito prevenido no meio da multidão tinha levado o pãezinho, 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus senta aquela multidão e alimenta todos, mais de 3.000, mais de 5.000, muitos mil. E Jesus, ele vai e ele alimenta todos. E a Bíblia vai dizer que ainda sobra mantimentos, né? Ainda sobra os cestos. Aleluia, porque quando Jesus entra, alguma coisa acontece.
acontece milagres, acontece multiplicação, acontece cura. Como é que Jesus tem entrado na sua vida? Como é que você tem permitido que Jesus entre dentro da tua vida? E a Bíblia, ela nos relata vários outros milagres. Tem outro milagre de uma mulher que há 18 anos, ela sofria de uma enfermidade, era um espírito maligno, né, que havia sobre a vida daquela mulher e ela andava encurvada. E Jesus um dia estava no templo, viu aquela mulher, quebrou todos os protocolos, curou a vida daquela mulher, endireitou aquela mulher e ela pôde andar e louvar ao Senhor como era de direito. Então Jesus, ele continua fazendo milagres. E nesse texto aqui, nós podemos observar o milagre na vida desta mulher. Uma mulher que há 12 anos, ela sofria dessa enfermidade. Ela não desistiu, ela perseverou em todo o tempo. Imagina você 12 anos padecendo, sem desistir. E no texto que nós vamos compartilhar, está aqui no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20, é uma passagem muito conhecida, mas ela tem grandes lições para nos oferecer, que diz assim, olha, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. E ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. E como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus e na presença de todo o povo contou que tinha tocado nele e que fora instantaneamente curada. Glória a Deus. O toque de Jesus, né? O toque daquela mulher em Jesus, a Bíblia vai dizer que imediatamente ela foi curada. Agora você imagina, 12 anos essa mulher, ela sofreu dessa enfermidade. 12 anos aquela mulher, ela não podia ter um convívio com a sua família, ela não podia tocar em nada, ela não podia ser tocada. Imagina você ficar 12 anos sem você poder dar um abraço, né? É tão bom abraçar, eu amo abraçar. É tão bom você abraçar, você ser abraçada. E imagina que durante tanto tempo aquela mulher, ela não pôde, né? Ela ter esse contato, ela não pôde receber um carinho. Imagina como que estava aquela mulher, mas ela não desistiu. E quando ela viu, ou quando ela soube que Jesus passaria por ali, pela cidade onde ela estava, ela não mediu esforços, ela rompeu a multidão e talvez ela disse com ela mesma, é a minha última esperança, eu vou atrás, eu vou correr, eu preciso do meu milagre, eu preciso da minha cura. E a palavra do Senhor diz que quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. E aquela mulher, ela toca de uma maneira tão especial em Jesus, que ele disse que ele sentiu que foi algo diferente, né? Porque quando Pedro perguntou para ele, mas Senhor, a multidão te aperta, te comprime, e o Senhor pergunta quem? Né? Quem te tocou? Aí Jesus vai dizer para ele, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Aleluia! O toque daquela mulher foi diferente. O toque daquela mulher era um toque com fé. Como é que você tem ousado, né, a tocar em Jesus? Porque essa mulher, ela foi movida de uma ousadia, de uma coragem muito grande ali em tocar Jesus. E aquela mulher, ela foi de uma forma diferente, porque ela foi tocar na orla, né, na barra dos vestidos de Jesus. Então talvez ela foi ali meio que se rastejando, meio que abaixada para tocar em Jesus. Ela não quis saber a forma, ela não quis saber o jeito, ela queria tocar em Jesus.
E o que é que nós temos feito, né, para tocar em Jesus? Porque quando nós tocamos em Jesus, ou quando nós somos tocada por Jesus, porque nós já vimos alguns milagres aqui, né, que Jesus tocou. Quando nós nos permitimos ser tocada ou tocar em Jesus, nós somos curadas, e não só o exterior, mas nós somos curadas de dentro para fora. E isso é importante, a cura maior precisa vir aqui de dentro das nossas vidas, né? Então, por isso que nós precisamos hoje, nós precisamos nesse dia tocar em Jesus. Arrume um tempinho aí e diga: Senhor, eu preciso te tocar. Ou Senhor, eu preciso que o Senhor me toque, porque eu preciso viver um milagre. E a Bíblia diz assim, olha, que aquela mulher, Jesus ele começou a perguntar quem havia tocado. E aquela mulher, com certeza, ela teve medo, né? Aquela mulher, talvez ela se reprimiu porque tinha uma grande multidão e talvez ela não soubesse qual seria a consequência quando Jesus perguntou quem tocou. Mas, de repente, ela cria uma coragem, sabe, assim, muito grande. E ela vai, e em meio àquela multidão, ela vai e ela diz assim: foi eu. Senhor, quem te tocou foi eu. E ela vai dizer assim, olha, e instantaneamente eu fui curada. Aleluia. Ela diz que, ela conta o milagre e toda aquela multidão presencia o milagre daquela mulher. Aleluia. Eu quero te dizer que muitos ou que todos vão presenciar o milagre que Deus tem para você. Nesse texto mesmo, nós podemos ver que antes dessa mulher tocar em Jesus, Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava doente, e nesse percurso aí, a Bíblia vai dizer que a menina morre, né? Que a menina faleceu. E as pessoas, quando alguém morre, nós sabemos que perde-se a esperança, né? Morreu, acabou. Mas quando nós cremos num Deus todo-poderoso, nós ainda podemos crer no milagre. E Deus tinha milagre para aquela casa, para a casa de Jairo. Então, o que Jesus manda fazer? Jesus manda tirar todos os incrédulos que estavam dentro da casa, né? Tinha muita gente ali que não cria no milagre, que não cria na esperança, que não cria na perseverança. Então Jesus manda tirar todos. Fiquem só o pai, a mãe e os discípulos que estavam com Jesus. Aí Jesus sopra vida na menina, glória a Deus. E a menina volta a viver novamente. Eu quero te dizer que o teu milagre vai acontecer, mas o teu milagre vai acontecer e Deus, ele vai começar a tirar pessoas, Jesus vai começar a tirar pessoas que talvez estão com você e não acreditam no seu milagre, e não acreditam que você vai viver o impossível sobrenatural de Deus. Deus vai começar a tirar e só vai ficar aqueles que creem no teu milagre, na tua vitória, na tua bênção. Foi isso que Jesus fez quando ele entrou na casa de Jairo. Mas agora, diante deste milagre daquela mulher, ela não tinha como tirar ninguém. Todos necessitavam saber, aleluia, que Jesus havia curado instantaneamente aquela mulher. E sabe o que é mais interessante, assim, que eu gosto muito dessa história, desse texto? É que Jesus, ele vai falar com aquela mulher e ele fala assim: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Eu acredito que muitos que estão me ouvindo sejam mães, sejam pais, e quando nós queremos chamar a atenção do nosso filho, ou quando a gente está meio bravo, a gente geralmente chama pelo nome, né? E a gente fala: olha, fulano, né? Mas quando você quer dar um conselho, ou quando você vai ali falar com amor, você fala: filho, né? Filho, a mamãe te ama. Filho, papai te ama. Então nós tratamos de filho, porque é um amor muito grande que envolve. E aqui esse amor envolveu aquela situação, e Jesus, ele vai dizer para aquela mulher, ele vai tratar aquela mulher assim: filha, vai em paz.
a tua fé te salvou. Aleluia. É como se Jesus estivesse dizendo para ela assim: olha, filha, descansa, vai dar tudo certo. Filha, eu estou no controle de todas as coisas. Filha, filho, agora ninguém pode fazer mais nada, porque eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia. Ninguém toca nessa filha mais, né? Satanás não tem mais poder de tocar, de colocar enfermidade, porque agora o Senhor entrou na casa, o Senhor entrou na família, o Senhor entrou com milagre e novamente aquela mulher, ela foi inserida na sociedade, ela foi inserida na família. Imagina quão grande não foi a alegria daquela mulher, quão grande não foi a família daquela mulher. Aleluia. Quando Jesus, ele nos chama de filho, né? É porque ele está nos amando, ele está realmente nos dizendo: olha, você é o meu filho. E como filho, como filhas, nós somos herdeiras, aleluia, herdeiras do reino de Deus. Então você não é qualquer uma. Hoje o Senhor te chama assim: filho, filha, eu te pego no colo, eu te tomo pela mão direita e digo: não temas, aleluia, não tenha medo. Não tenha medo de receber o teu milagre, não tenha medo de ousar, não tenha medo de persistir. Não fique achando que acabou. O Senhor te diz assim neste dia: tem milagre preparado para a tua vida, mas você precisa perseverar, você precisa buscar, você precisa continuar a jornada, continuar a caminhada. Não sei se faz 2, se faz 3, se faz 20 anos que você pede o teu milagre, mas o que eu quero te dizer é que você não deve desistir, porque o Deus Todo-Poderoso é o que está ouvindo a tua oração, é que está ouvindo o teu clamor, e no tempo certo você vai contar milagre, você vai viver milagres. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você esteja preparada no dia de hoje para viver o milagre do Senhor. Deus abençoe.